Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papos de Quarentena, esse quadro especial aqui onde eu tenho entrevistado pessoas bacanas, personalidades, vozes interessantes para se ouvir nesse momento de quarentena e de pandemia. E este é um formato de diversas plataformas, multiplataforma. Então pode ser que você esteja me assistindo no YouTube, no Instagram, e aí não deixe de assinar o meu canal, ou se não nos ouvindo no podcast, também não deixe de assinar aí na sua ferramenta de podcast para ouvir e receber todos os papos de quarentena. E hoje quem está falando comigo aqui, eu estou super feliz, é uma querida, me ajudou muito num determinado momento da vida, quando eu me atrevi a organizar um evento TEDx, a gente vai falar mais sobre isso, que é a querida Ana. Ana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por topar conversar comigo. Imagina, para mim é sempre é uma honra, né? Sabe que eu também gosto muito de ti e que eu aprendo muito contigo. Então, foi bem bacana esse convite. Ô Ana, e a gente falou aqui de TEDx Organizers, né? Explica pra gente o que que é um TEDx e o que que faz um TEDx Organizer. Bom, os eventos TEDx surgiram em 2009, né? E eles são eventos independentes, organizados de forma voluntária e sob licença do TED. Aquelas três letras vermelhas famosas, né? Tecnologia, entretenimento e design. E a gente é o X de eventos organizados de forma independente. Para ser um TEDx Organizer, a gente primeiro tem que pedir uma licença para organizar um TEDx. E ao pedir essa licença, a gente tem que concordar com muitas regras em relação ao conteúdo, em relação a manter a distância dos apoiadores, eles não podem interferir de forma nenhuma dentro do conteúdo do evento, né? Embora sejam parceiros para os intervalos, ou os prés, ou os pós, mas na questão de escolha de curadoria, eles não podem intervir. E assim como essa, a gente tem muitas regras em relação a esses eventos, né? Me tornei uma TEDx Organizer em 2010, foi quando eu fiz o meu primeiro evento, que foi uma transmissão do TEDx Women, que o TED organiza, né? E aí, depois, em 2011, eu fiz o primeiro TEDx Laçador. Mas a minha licença existe desde 2010, né? E até hoje, De lá quantas para pessoas já passaram aí pelo palco? Você tem mais de 100. Tu sabe? Não, muito mais, porque tu imagina que a cada ano a gente faz um evento grande, principal, aonde tem 25 palestrantes, 22, 25 palestrantes Uhum. em um dia, né? Em alguns anos a gente chegou a fazer dois, três eventos, o grande e mais eventos menores. Então é muito conteúdo, assim. Os nossos vídeos têm milhões e milhões de visualizações. É um alcance muito grande, né? E aí outra coisa que pouca gente Também. sabe, que eu acho que é um trabalho talvez mais difícil do TEDx Organizer, acho que você faz com muita propriedade, que é essa curadoria. Eu lembro que o Chris Anderson falava, uma frase que eu gostava bastante, que os TEDx Organizers ao redor do mundo eram como se fossem antenas parabólicas que ficam captando vozes que merecem ser ouvidas em todos os lugares. Então, até nem diria, claro, o trabalho de curadoria é importante, mas assim, de descobrir essas vozes na comunidade e selecioná-las achando que elas têm algo que possa ser compartilhado num palco do TEDx, né? Como que funciona esse processo para você? Assim? Para mim, ele é ininterrupto. Desde 2010 que eu faço curadoria para os eventos do TEDx Lançador. Então é engraçado, porque às vezes quando a gente anuncia um evento, as pessoas começam a me procurar e a se oferecer para falar, né? E aí eu digo, olha, me desculpa, mas o evento já está fechado. Porque eu nunca paro, eu tenho um banco de dados imenso de pessoas que a mim não me importa se sejam famosas ou não famosas, interessa é o que elas estão dizendo, o que elas estão postando, o que elas estão fazendo.
E eu vejo muito, eu leio muito, eu vejo muito documentário, e nisso também eu vou anotando nomes. E assim, eu conheço o Armindo, né? O Armindo vem falar no TEDx Lançador, aí eu já acompanhava ele, continuo acompanhando, aí lá pelas tantas eu vejo que alguém comentou um post do Armindo com uma ideia bacana. Uhum. Aí eu começo a acompanhar aquela pessoa. E isso já aconteceu várias vezes. E aí essa pessoa entra para um filtro meu Uhum. e daqui a pouco eu chamo ela, né, para vir falar. Então a gente tem muita gente que nunca nem sonhou em pisar num palco e que a gente coloca lá, né? E aí tem uma questão importante também que muitas vezes as pessoas dizem: a gente dá voz. Eu digo que eu não dou voz para ninguém. Uhum. As pessoas têm as suas vozes. Elas muitas vezes não têm um palco para mostrar e para falar suas ideias. E é isso que a gente faz, né? E a gente também tem um cuidado muito grande e que vem se aperfeiçoando ao longo dos anos também, que é uma questão de ter uma diversidade em cima do palco. Uhum. Né? Eu posso dizer com segurança que o nosso evento é o que mais faz isso e é o que mais tem uma preocupação também social, né? Com o tipo de ideia que coloca, né? Ana, e aí depois que essa outra coisa que eu acho importante da gente falar, que acaba ficando diluída no processo, né? Essa pessoa que foi escolhida e ela pode ter uma ideia, ter feito uma grande descoberta, uma visão de mundo muito única, que normalmente é complexa, né? Não é uma coisa simples, mas ela vai ter essa missão de falar de tudo isso em máximo 18 minutos e ainda com algumas técnicas ou alguns pensamentos chaves que vão tentar cativar a audiência nesses 18 minutos, para que ela não se perca, mas que também ela consiga ter ali uma história que tem começo, meio e fim, que tenha uma lógica que consiga criar uma conexão com a plateia. E aí também entra o seu trabalho de fazer essa reunião com todos os speakers e de fazer essa mentoria, não sei se é esse o termo que você usa, mas fazer esse acompanhamento para fazer com que no dia aquela pessoa se sinta preparada para sintetizar toda aquela história pessoal dela em poucos minutos e que também consiga criar essa conexão com a plateia. É isso mesmo? Bom, como é que funciona isso, né? Para mim, assim, o TEDx tem algumas coisas que eu gosto demais, né? É o fato dele ter que ser um evento multidisciplinar, é o fato da curadoria que eu faço para o TEDx Lançador, e aí vem a outra parte, que é essa parte de treinamento dos palestrantes. Eu, quando comecei a organizar o TEDx Lançador, eu era uma publicitária. Eu tinha uma urgência de propaganda. E tudo bem, sabe? Só que eu daí, quando eu fui, no final do meu primeiro ano como TEDx Organizer, eu ganhei uma bolsa da Fundação Bill Gates. Eu fui escolhida com pessoas do resto do mundo para ir para o TED Active, que o TED Active na época era na Califórnia e era a transmissão do TED. Então o povo pagava um outro tipo de ingresso, ficava lá, assistia a transmissão, alguns palestrantes do TED mesmo iam lá conversar com todo mundo, né? E mesmo a gente lá também ia para o TED. Né? A gente foi, então isso eu nunca me esqueço, do dia que eu entrei no teatro e estava um dos apresentadores do History Channel e eu no palco e o Chris Anderson falando para ele, não é assim, sabe? Não é assado. Aí, ali é que eu fui entender que realmente existia isso de treinar os palestrantes para subirem no palco.
E foi aonde eu comecei a estudar isso. E a gente lá naquele ano fez um workshop com o próprio Chris Anderson sobre isso, né? E aí, ok, comecei a fazer isso com os palestrantes do TEDx Lançador. Aí em 2013, depois de ter ido pro TED Active, depois de ter passado uma semana no Catar com 700 organizadores do mundo inteiro, que foi outra experiência assim absurda. Aí a propaganda já não servia mais para mim, né? Uhum. Mas eu também não sabia o que eu ia fazer, né? E em 2013, quando eu decidi fechar a agência e sem saber o que eu ia fazer, né? Eu digo, montei uma rede de proteção, Uhum. né? Que aliás é o que a gente deve fazer agora nessa quarentena também. E aí, no final do evento de 2013, um dos nossos patrocinadores me chamou e disse: Ana, como é que as pessoas sobem no palco e sabem o que falar? Eu disse: porque eu treino elas. E aí ele disse: então eu vou fazer um projeto na empresa, que ainda é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e vou te colocar como recurso. E eu nem sabia o que era isso. Tá bom. Você é recurso de alguma coisa, não sei o que é. E aí ele, daqui a pouco me veio, olha só, são 80 desenvolvedores, né? E tu vai ter que ajudar eles a contarem o que eles fizeram no ano anterior. E aí que surgiu minha parceria com a Lívia, que é minha co-organizer, era ainda nessa época, agora não é mais, e de começar a treinar pessoas em empresas, né? E daí isso virou a minha profissão. Então, eu não faço isso só no TEDx, eu faço isso também em empresas. E não é com todo mundo junto, né? É tipo, o Armindo vai dar uma palestra dentro da empresa, eu vou fazer 4 encontros com ele, né? Eu acabei criando uma ferramenta que até depois posso te passar para o pessoal que te segue, que é bem legal, que é um Talk Canvas que eu chamei, né? Que então ajuda as pessoas a organizarem as ideias delas Uhum. para começarem a escrever. E no TEDx Laçador, essa preparação, para te ter ideia do nível que ela chega, que tem muito palestrante que fala que me odeia até a hora que me conhece pessoalmente. Aí eles dizem que eu sou um amor. E depois, então, que sobem no palco, que conseguem dar a palestra e descem, tem aquela sensação de, poxa, eu não esqueci nada, eu fui claro, né? Eu disse tudo que precisava ser dito. Isso é todo o processo que eu faço com eles, né? Então a gente faz, olha, define qual é a ideia principal, como começa, o que diz, o que não diz, o que não vale a pena dizer, o que não pode dizer, Uhum. né? O que deve dizer. E vai construindo uma história em cima disso, né? E organizar esse tempo é muito importante. Tu falou em 18 minutos, mas a gente já faz 3 anos que já não está mais trabalhando com isso. O ano retrasado a gente trabalhou com 14, Uhum. o ano passado a gente trabalhou com 12, Uau. e 12 é o nosso número. Uhum. A gente vai fazer um TEDx agora, né, virtual, no dia 5 de maio, e aí a gente já baixou para 10, Olha só. porque a gente sabe que a Uhum. atenção é diferente, né? Ô, Ana, isso que você está Então falando é tá. interessante, porque a gente fala que você é TEDx Organizer, né? Afinal de contas, você é muito ligado à comunidade do TED, essas coisas todas, e as pessoas acham que você vive disso, né? Mas na verdade o TED é um trabalho que é quase um sacerdócio, né? Uma dedicação à comunidade, a um propósito, mas você tem a sua atividade que acabou sendo aí, como você explicou bem, derivada, né? Mas são uma coisa distinta, né? Então, na verdade, você no dia a dia, quando não está batalhando aí para colocar os TEDs de pé,
você apoia aí empresários, profissionais, palestrantes que queiram melhorar aí o seu desempenho e conseguir contar suas histórias melhores, não é isso? Isso. Mas o mais legal, assim, desses trabalhos que eu faço, né? E deixando bem claro, eu falei isso no começo, o TEDx é um trabalho voluntário, sabe? Às vezes é uma loucura minha, Eu te mas eu entendo. gosto tanto disso, eu gosto tanto do que me traz e do que trouxe para outras pessoas esse Uhum. evento. Eu sei da importância que ele tem para muita gente. Essa semana eu estava falando com uma palestrante, né? E ela estava me dizendo, Ana, a minha vida mudou. A minha vida é antes do TEDx Lançador e depois. E não é só ela que diz Uhum. isso. E isso é um exagero. Não, não é um exagero. Porque ela disse que ela não acreditava nela, que ela não tinha coragem nenhuma. E eu fiz ela ter essa coragem de subir e de entender que ela tinha algo para dizer, né? Então, isso me nutre um monte, sabe? Eu Sim, claro. acho isso muito bacana, muito bacana, muito bacana. E assim, e ver depois palestrantes que volta e meia me mandam, ai Ana, olha só quem é que está aqui comigo, ou olha só quem é que está fazendo esse projeto comigo, ou gente que estava na nossa plateia que acabou indo trabalhar para patrocinador, porque tem alguns patrocinadores da gente que estão sempre com a Uhum. gente, assim. E aí acabam ficando amigos dos nossos amigos também, né, nos Sim. eventos. Então acontecem essas coisas, e isso é bárbaro, né? Ana, eu Mas me arriscaria a dizer que você também é a soma de todos esses TEDx que passaram por aí, né? Talvez cada um deles tenha deixado um conhecimento com você, uma visão de mundo, e isso vai trazendo filtros e lentes para você, né? Esse é um vídeo que a gente está gravando em 2020, a gente não sabe se a gente está no meio do olho do furacão, se a gente vai pegar o né, pior do furacão ainda, se o pior já passou. Se você está assistindo esse vídeo em 2025, 2026, nesse momento nós não entendemos o que está acontecendo. o que está acontecendo? Mas se você tivesse que falar algo para essa pessoa do futuro desse momento que nós estamos vivendo, qual reflexão que você faria? Assim, o que você diria? Você acha? Eu tenho visto muitas pessoas falando que isso que está acontecendo agora, o nosso normal nunca mais vai ser o normal, que a gente está tendo um ponto de mudanças que vão impactar no consumo, no É. mercado, nas relações interpessoais. Como que você tem visto isso? O que você acha dessas, se nós teremos mesmo essas mudanças e o nosso normal nunca mais vai ser o mesmo? Tá, mas só deixa eu terminar outra pergunta lá que eu não Claro. terminei, que eu ia falar é que o trabalho que eu faço em empresas e que me deixa emocionada, que eu amo, é assim, teve um trabalho numa cooperativa, por exemplo, que eu ajudei as pessoas escolhidas por eles, né? Que às vezes, enfim, não são de diretoria, são colaboradores importantes desse negócio, né? E aí eu tenho que fazer eles entenderem que eles têm sim capacidade de subir num palco e falar para 200, 300 pessoas, que eles têm sim uma história para contar e que ela pode ser armada de um jeito que toque as pessoas. E quando essas pessoas sobem, descem do palco depois de fazerem isso, é muito lindo, é muito bacana. Sabe, eu acho muito legal, assim. E aí é claro que tem a questão das diretorias também. O meu último trabalho antes da gente ter que ficar em casa esse ano foi para CEOs de um grupo empresarial, né? E que foi muito bacana também para eles, depois o feedback que eles me deram do encontro anual que eles tiveram, foi de que foi o ponto alto, assim, porque eu não é que seja a história pessoal de ninguém, mas Uhum. tem que passar, mas passa, né? Eu faço muito as pessoas entenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo ali. E aí elas começam a se lembrar da infância,
daquilo, do outro, e ajudo elas a fazerem conexões, né? Uhum. Não só para entenderem que a ideia que elas estão querendo apresentar não faz o menor sentido, mas às vezes para, sim, colaborar com isso, né? Mas voltando à tua pergunta agora, ah, olha só, puxa vida, a gente não vai voltar tão cedo a coisa nenhuma, né? Uhum. Primeiro que a gente não tem como voltar, né? A gente nunca conseguiu voltar no tempo. Uhum. Isso, né? Então não existe uma volta a coisa nenhuma. A gente tem um futuro pela frente e que eu acho extremamente incerto, né? Enquanto não tiver uma vacina ou um remédio, não tem o que fazer. E parece que as pessoas não se dão muito conta disso, né? Uhum. Eu tenho sido portadora de más notícias muitas vezes, porque olha só, é assim, ó, olha só, escuta essas pessoas aqui que Uhum. estão dizendo isso, não existe, é um vírus, ele, a menos que tu consiga, como é que tu vai tirar ele de uma cidade? Uhum. De dentro de todos os supermercados, de dentro de todas as centrais de abastecimento desses supermercados, de, sabe? Sim. Ele está aí e ele vai ficar aí. Então, essa semana eu estava conversando com uma cientista até, né? E ela estava também me dizendo, ela disse, Ana, não tem o que fazer. Uhum. A gente vai ser solto e a gente vai ter que voltar. E a gente vai ir e a gente vai ter que voltar até aparecer a vacina. E aí a vacina tem o seguinte, vai aparecer. Digamos que amanhã a gente acorde e alguém achou a vacina. Uhum. Não é para sair correndo na rua. Uhum. Porque a vacina tem que ser produzida, a vacina, imagina, não é só para gente, é para Sim. o mundo inteiro. É muita coisa que tem que acontecer, né? Sim, pode ser que tenha questões Então, econômicas envolvidas, é, né? sim, é. Então, assim, o mundo que está aí na frente, eu acho que é muito desconhecido. Hoje eu ainda fiz um post, né, perguntando, poxa vida, que tem tanta gente dando, tô fazendo live e tudo mais, dizendo, como ser o profissional do pós-Covid, como não sei o que, pós-Covid, a sociedade pós-Covid. Gente, a gente nem sabe em que pé, como tu disse, em que pé que a gente está, né? Uhum. A gente não tem a menor ideia de quando vai ser esse pós. Então, ao invés de ficarem focando energia no pós, essa energia devia estar sendo focada no nosso presente, no o que a gente pode fazer hoje, né? Como ajudar as pessoas do ramo de eventos. Uhum. Como, olha, né, o meu trabalho também, que eu antes de começar a entrevista tinha te dito, olha, o meu trabalho temporariamente se foi, Uhum. né? Como que pode ajudar a resolver o problema social e da desigualdade que sempre existiu, mas parece que só agora que descobriram, né? Então, como é que tu ajuda isso? Porque não adianta eu ficar. Óbvio que é muito importante doar nesse momento, quem pode, porque não é todo mundo que Sim. pode. As cestas básicas, água, porque muita gente nas favelas não tem nem água encanada, Uhum. não tem nem água, né? Então, ok, só que a gente precisa ter um plano, porque daqui a pouco eu acredito, sabe? Chutando, sou péssima em matemática, mas assim, eu imagino que metade dessas pessoas que estão conseguindo doar não vão mais conseguir doar. Sim. Vai sendo uma progressão, né? Ana, o papo tá muito Então, bom, como sai disso, né? mas É eu preciso complicado. encerrar, infelizmente.
Poxa vida! Pois é, papo bom passa rápido, né? Eu tenho duas coisas importantes que eu quero destacar antes da gente encerrar. Primeiro, eu sei que podem ter aí empresários, profissionais liberais que estão nesse momento de quarentena em casa e sabem a importância que tem deles saberem se expressar melhor, apresentarem os resultados e as suas ideias, e de repente podem contratar você aí para uma mentoria online, para que você passe algumas orientações aí e aconteça como a gente está fazendo aqui, conversando, né? Se essas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, trocar uma ideia, qual que é o melhor caminho? Onde que elas te acham? Pode ser no meu LinkedIn, sem problema nenhum. Tá, então é só procurar você lá, Aham. adicione e chama para uma Ana conversa. Guels. Então tá bom, tá aqui o nomezinho. E aí outra coisa é o TEDx do dia 5 de maio. Ele vai estar aberto para todo mundo do Brasil, as pessoas precisam se inscrever antes. Como que vai funcionar essa dinâmica, para quem A, quiser a participar? gente vai fazer assim. A gente vai ter algumas vagas para quem for se inscrever, Uhum, porque a gente está pretendendo dividir algumas salas e as pessoas poderem entrar nessas salas e poderem se conhecer e poderem conversar sempre, né, com alguém da equipe uhum, junto nesse, nessa parte, né? E fazer algumas ações com essas pessoas que estão nessas salas. E igual, para quem não se inscrever, a gente vai transmitir no YouTube, vai transmitir aberto no Facebook. Mas a gente tá em primeira mão, então, assim, uhum. Oba, já essa gostamos. questão das salas, a gente também vai fazer um evento. O nosso lema, tá? Essa frase Uhum, não é minha, o Clélio que me disse, mas também não é dele. Não é porque é digital que não é humano. uhum. Muito Então a bom. gente está fazendo um evento com palestras, mas a gente vai fazer um coffee break também, Uhum, sabe? Então nesse coffee break a gente vai chamar tanto quem está assistindo no Facebook, quanto no YouTube, quanto nas salas, para fazer algumas ações. A gente vai pedir para as pessoas mandarem fotos, porque a gente depois tem que subir as fotos uhum, pro TED, né? Então, poxa, tira aí uma selfie de como você está assistindo a gente. A gente está planejando algumas coisas para deixar o evento o mais humano possível. uhum. E aí, para A gente saber sabe mais, que é vai o. errar, mas Ah, é isso, né? aprende fazendo, né? A gente tá E tentando, aí é né? o site tedxlaçador.com.br e YouTube TEDx Laçador ou não? Não, Não? não, a gente não tem mais site. Hum. Trabalho voluntário com site, não dá. Então, Eu desisti. A gente tem a nossa fanpage ali, uhum, TEDx Laçador, no perfeito. Facebook. Uhum, E ali é que a gente deve abrir as inscrições, eu acho que na segunda ou na terça. E maravilha. aí o evento vai começar às 5 da tarde. Muito bom. E vai ser muito legal. Aninha, que legal foi esse papo de hoje, que maravilha, que momento bom dentro de todo esse caos, né? É mesmo. Muito obrigado por ter aceitado conversar comigo. Já desde antemão desejo, Obrigada. já sei que o evento vai ser um sucesso, mas desejo ainda mais sucesso pro evento. E para você, muito obrigado. Obrigada. Gente, olha só, eu vou ficando por aqui. Para você que nos assistiu ou nos ouviu na sua plataforma de podcast, muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de assinar o canal aí que você escolheu para que você receba novos conteúdos aqui do Papo de Quarentena. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo encontro. Um abraço e até lá.